conseguiu ver como trabalha, como funciona em detalhes o timer pulso e o timer pulso estendido, né? E as situações em que, de exemplo, em que podem ser necessários esses tipos de instruções, né? O timer pulso. Vamos agora para o timer on. Timer on, a gente já tem uma ideia de como funciona, o que a gente explicou lá no temporizador, né? No relé eletromecânico. Então, o T-on, ele funciona da seguinte forma. Então, tem aqui 5 situações em que pode-se analisar o comportamento dele, né? E aí, só voltando aqui, aqui nós temos o sinal de start nessa primeira linha, aqui o sinal de reset, né? Aqui a contagem do tempo e aqui a saída dele. Então, nessa situação 1, eu dei um sinal de start no T-on, e aí ele começou a temporizar, né? Porque o T-on ele é retardo na energização. Então eu energizei ele já começou a contar o retardo. Ó. A saída continua baixa, né? Depois que o tempo termina de contar o tempo, né? Aí é que a saída vai para alto. Ele retardou a energização, né, no tempo que você programa no temporizador. Observe que eu precisei manter um sinal de start, né, alto num tempo suficiente, num tempo maior do que o tempo programado dele, né? Porque da mesma forma que o pulso, o timer on normal, se a gente encerrar o pulso de start antes dele terminar de contar, ele encerra a contagem, então nem chega a disparar a saída, porque ele só dispara a saída quando termina de contar, né? Então, se ele não conseguir terminar a contagem do tempo, ele não dispara a saída. E observe que a saída só permanece alta enquanto também o meu sinal de start estiver alto. Se o sinal de start descer, a saída também desce. Ou seja, o meu T-on ele depende muito do sinal de start, né? Tanto para contar como para manter a saída ativada. Essa é a situação 1. Na situação 2, ó, nós temos aqui, quando a gente dá um sinal, ó, menor do que o necessário para o T-on. Sinal de start menor do que o necessário. Ele começa a contar o tempo, mas quando o sinal de start vai para zero, ele termina de contar o tempo. Aí não tem saída, né? Aqui, ó. O T1 ele precisa de um start maior do que o tempo programado dele. Na situação 3, eu dei um start nele com tempo suficiente, e aí meu temporizador começou a contar o tempo, só que aí eu dei um reset, ó. Esse reset aqui matou a contagem de tempo. Então, se a contagem de tempo não chegou no final, então a minha saída também não conseguiu subir, né? Porque ela só energiza depois de passar do tempo, né? Como eu interrompi a contagem do tempo, não teve saída. E na situação 4, ó, eu dei um start suficientemente longo, aí o meu temporizador começou a contar, terminou de contar, ele energizou a saída, e aí, ó, a minha saída permaneceria energizada até aqui, quando o sinal de start vai para zero, né? Mas como eu tive um reset aqui no meio do caminho, ó, esse reset levou a minha saída a zero, né? Então, observe, aqui o reset matou só o tempo, né? A temporização, ó, não tinha saída. Aqui o meu reset matou a saída, né? Então, o meu reset é tanto usado para parar o tempo, né, para zerar o tempo, como para zerar a saída. E na última situação, a situação 5, eu mantenho o reset em nível alto, ó, e mesmo que eu queira começar a dar um start no timer, ele começa a contar, mas como tem um reset ativado, ele não continua a contagem. E aí eu não tenho, como eu não tenho a contagem, eu não tenho aí a ativação da saída, né? Então esse é o timer on. Observe que ele é muito dependente do sinal de start. Ele depende do sinal de start tanto para contar, como para manter a saída em nível alto. Então, se o meu sensor que vai dar o disparo desse timer não ficar em nível alto tempo suficientemente longo, eu posso ter um problema na minha aplicação, no meu programa, né? Aí, para suplantar esse problema, a gente usa o T-on retentivo, que é o próximo. Retentivo. T-on retentivo.
O T-on retentivo, ó, ele funciona semelhantemente ao T-on, né? A abreviatura dele é RT-on, tá? T-on retentivo. Alguma dúvida aqui do T-on? Deu para compreender aí? O reset, ele tanto mata a contagem do tempo, como mata a saída. E eu preciso aí de um tempo do start suficientemente longo para que ele possa contar e para manter a saída em nível alto depois da contagem. Se tiver alguma dúvida do T-on, né, aí vamos para o... Tranquilo? Podemos seguir aí com o RT-on. É o retentivo, né? Então ele tem uma vantagem em relação ao T-on puro, que é a questão de se o sinal de start via zero antes do tempo imaginado, não altera a contagem do tempo, né, e nem a saída. Vamos observar aqui, ó. Então, meu timer on retentivo. Ó. Então, tem as 6 situações para analisar de possíveis situações de operação do temporizador. Então, vamos para a primeira. Na primeira, eu tenho, ó, um pulso de start, né, que é o start, lembrando. Aqui é o reset. Aqui é o tempo, a contagem interna do tempo, e aqui é a saída. Então, vamos lá. Ó. Nessa primeira situação, eu dei um tempo de start suficientemente longo. Então, deu tempo aí do meu temporizador contar, terminar a contagem do tempo, e a minha saída aí foi para 1. A minha saída ativou. Meu sinal de start foi para 0. E isso não alterou o fato da minha saída estar ativa. Ó. Se fosse o T1 normal, o start ia a 0, ia zerar a saída, mas nesse caso não zerou a saída continuou ativa. Quando é que a saída vai zerar? Quando você dá um pulso no reset. Ó. Então, meu T1 retentivo, ele mantém a saída ligada, mesmo se o meu sinal de start for para 0. Então, meu sinal de saída continua, retém, né? Ele segura a saída ligada. E aí só vai para 0 quando eu der um pulso no reset. Ó. E aí a saída vai para 0. Essa é a situação 1 que dá uma característica importante do T-on, né? O fato da ser ligada e só vai ser desligada quando aplicar um pulso aí no reset do temporizador. Na situação 2, aí nós temos um pulso bem curtinho, né, para fazer jus aí ao T-on retentivo, ó, um pulso curtinho. Não interessa se o pulso foi curtinho, ele vai, no começo do pulso, ele vai começar a contar e vai contar o tempo todinho. Né? Todo o tempo que você programou, ele vai contar. Ao a contagem chegar ao final, aí ele vai disparar a saída, né? Nesse instante de tempo que a contagem chegou ao final, a temporização chegou ao final, aí ele disparou a saída. E essa saída só vai zerar quando tiver um pulso no reset, e a saída zero. Okay? Então, ó, ele não depende do tamanho do pulso do start para funcionar, né? Ele é independente da largura do pulso do start. Agora, se eu tiver mais de um pulso de start, né, que é a situação 3, ó, aí incorre aquela mesma situação do pulso retentivo, no T-on retentivo. Ó. Então, eu dei um pulso aqui de start nele, ele começou a contar. Aí, bem nesse instante de tempo aqui, eu dei um outro pulso de start. E aí, aquela primeira contagem que ele estava fazendo foi para o espaço. Ele vai começar a contar de novo, a partir do segundo pulso de start. Então, ele vai começar a contar do zero aqui. Ó. Então, ele vai deixar aí o tempo ligado, o tempo que você programou, e só depois é que ele vai ativar a saída. Né? E a saída só vai desativar novamente com reset. Então, o que aconteceu aqui? Ó, eu tive um tempo, né, de retardo maior do que o que eu programei, né? Mas por quê? Porque eu tive mais de um disparo no start.
Então, sofre dessa mesma característica do T-pulso, né? do pulso retentivo. Então, se eu tiver mais de um pulso, o último pulso é o que vai valer para contabilização do timer. Então, professor, eu programei tanto e ele deu um pulso e o meu temporizador contou mais tempo. Será que você não teve mais entradas? Né? Então, se você está tendo entradas indesejadas, aí você tem que tentar evitar que isso aconteça. Então, você bota uma bobina, você bota um contato, né, de borda para ativar uma bobina de 7, por exemplo. Aí você garante que só o primeiro pulso é que vai disparar aquele temporizador, né? Aqui na situação 4, ó, eu já tenho o seguinte, eu dei start no T-on retentivo, né? E aí ele começou a contar o tempo. E aí, mesmo com o pulso de start, porque ele é indiferente, né? Enquanto não tinha terminado de contar o tempo, eu dei um reset. E esse reset vai fazer o quê? Vai levar a contagem de tempo a 0. Mesmo que eu tenha um start continuando aqui, ó. O reset fez a minha contagem de tempo ir para 0. Se a contagem foi para 0, nunca vai chegar no final, então nunca vou ter saída. Ó. Essa é a situação 4, né? Na situação 5, ó, eu já comecei aqui a contagem, né? Só que com um pulso bem curto. E aí eu interrompi com reset a contagem também. Ó. Então, observe que o reset ele vai interromper a contagem independente do sinal de start. O T1 retentivo, né, ele precisa só, na verdade, dessa transição aqui, ó, de subida. Né? Essa transição de subida é o suficiente para ele começar a operação dele. E ele só vai parar se tiver um reset. E se o reset ficar direto, mesmo que você dê um start, ele vai tentar contar e não vai conseguir. Então, esse é o T-on retentivo. Vamos mostrar ele funcionando lá no IMPLC 7. E se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam aqui, ó, na simulação. Vamos lá. Simulação no IMPLC 7. Ó. Eu vou... Deve estar aparecendo para vocês. Eu vou deletar. Ó, pessoal, esse comando bem aqui, ó, esses 3 tracinhos pretos, né, eles minimizam ou maximizam as networks que vocês estão trabalhando. Ó. Às vezes você está com 10 networks e quer minimizar, para você não ficar aqui, ó, mexendo aqui de uma por uma, você pode fazer tudo de uma vez aqui, ó, maximiza todas, minimiza todas. Ó. Aqui embaixo. Né? Bom, então eu vou usar aqui agora o T-on, tá? Então vamos aqui, ó, eu vou aqui no catálogo, aí aqui tem os meus timers, eu vou colocar o T-on aqui, ó. Aqui o meu T-on. Eu vou colocar o T-on, né, o operando dele, que é a memória, vai ser a memória T1. Aqui na entrada vai ser o I0.0, como a gente estava fazendo. O start, né? O reset vai ser o I0.1. O tempo, eu vou botar 20 segundos novamente. S5T, cerquilha, 20 segundos. E a minha saída, eu vou colocar para a bobina Q0.0. Opa, Q0.0. E aí eu vou testar o funcionamento do timer T1. Eu vou sincronizar. Vou rodar o CLP, botar para ele executar o meu programa, que eu acabei de sincronizar. Vou colocar para monitorar. E vou colocar a máscara. Então, observe, ele é o T1, né? Então, eu vou energizar o start dele, só depois dos 20 segundos é que ele vai energizar a saída, ó. E como ele é só o T1 puro, eu preciso que esse pulso de entrada se mantenha ativo. Então, eu vou dar o pulso aqui e vou manter ele ativo, ó. E aí ele vai contar 16, 15, 14. Ele só vai ativar a saída no fim da contagem.
que ele é retardo na energização. Então, ele está retardando para energizar essa saída. 3, 2, 1, energizou a saída. Tá vendo? Aqui é a saída energizada. Vou dar um pulso do reset, ó. Pulso no reset, ó. E 0.1, bem aqui, ó. Vou dar um pulso aqui, ó. O reset levou a saída para 0. Agora eu vou dar um pulso curto. Ele não vai chegar a terminar de contar, ó. Eu liguei aqui a entrada, ele está contando, aí eu vou tirar a entrada, ó. Aí ele para de contar. Se eu der a entrada de novo, ele vai começar do 0, ó. 20, 19, 18. Se eu parar, ó, e eu der um pulso de novo, ele vai começar do 0. Então ele sempre reinicia a contagem. O T1, se o meu pulso foi interrompido, né? Então lembra-se, sempre a última entrada é que vai, a partir da qual ele vai começar a contar mesmo, né? A última entrada, se você tiver mais de uma entrada. Ok? Esse é o T1. Professor, e se o meu sensor tiver uma sensibilidade assim, ele pegar e precisar, independente do que acontecer depois, ele pegou aquele evento, o sensor, e aí ele precisa fazer a contagem total e levar a saída para 1. Aí eu preciso do T1 retentivo, né? Então eu vou parar de monitorar e vou trocar o temporizador. Deleto esse. Vou selecionar aqui porque eu quero botar aqui no meio. E vou lá no T1 retentivo, que é o quarto tipo, ó. T1 retentivo. Clicar 2 vezes nele. Esse é o meu T1 retentivo. Eu vou colocar o tempo, vou botar 15 segundos. S5T, cerquilha, o jogo da velha, 15S. Aí dou um Enter, né? O reset vai ser o I0.1. Aí, ó. E a minha saída aqui é 0.0. Sincroniza. Esse é o T1 retentivo agora, tá? Então, vou parar aqui. Vou começar a executar novamente. Vou monitorar. E está aqui a máscara. Eu vou dar um pulso bem curtinho e ele vai manter a contagem do tempo. Ó. Terminei o pulso. Ele continua contando. A 12, 11, 10, 9. Mesmo com o pulso, ele não quer nem saber. Vai terminar de contar. E depois que ele retardar, aí ele vai energizar, né? Ele é retardo na energização. Aí energizou. E vai manter a saída energizada. Por isso que ele é chamado retentivo, né? Ele retém a saída. E, professor, quando é que essa saída vai para 0? Nunca. A não ser que eu dê um pulso no reset, né? Então, quando eu der um pulso no reset, ele vai zerar a saída. Vou dar um pulso no reset. Pá. Saída resetou. E aí, agora, só se eu der um novo pulso, ele vai começar a contar novamente. Se eu der um novo pulso enquanto ele está contando, aí ele começa a contar do 0, né? Do 15, né? Que eu botei 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ligou. Esse é o T1 retentivo. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Tá faltando um último tipo de temporizador, né? Que é o T-off. A gente pode ir para ele agora. Vamos lá, né? E o nosso, deixa eu botar para compartilhar só o slide para ficar mais leve o compartilhamento de tela. Então, esse é o T-off. Tá aqui ele, ó. Ele é 2 Fs, tá? Eu botei só um aí, mas geralmente ele é colocado como 2 Fs, T-off. Então, o T-off, né, a gente viu que ele começa a contar depois que ele é desenergizado. Então, tá aqui novamente, ó. Essa primeira linha aqui é o meu start. Segunda linha, a linha do reset.
Terceira linha é a linha do tempo, né, da contagem do tempo. Quarta linha é a saída. Vamos lá. Esse é o off delay. Então, ó, quando eu dou o pulso na entrada de start, ó, ele automaticamente já comuta a saída. Essa é a primeira característica importante do T-off. E aí, quando a minha entrada de start vai para zero, desenergizei a entrada, aí nesse instante de tempo é que ele começa a contar o tempo T, ó. E a saída continua energizada, né? Enquanto ele está contando. Terminou de contar o tempo T, aí é que a minha saída é desenergizada. Então, ele retardou em tempo T para depois desenergizar a saída. Por isso que ele é o retardo na desenergização. Retardo na desenergização. Então, na hora de energizar, não tem retardo nenhum, T-off. Energizou a entrada, ele energiza a saída, não tem retardo. Onde é que vai aparecer o retardo? Quando você desenergizar a entrada, aí ele vai demorar para desenergizar a saída. Beleza? Essa é a primeira situação de operação normal do T-off. Vamos para a situação 2. Na situação 2, ó, eu energizei a entrada, ele energizou a saída. Aí, ó, eu desenergizei a entrada e ele começou a temporizar. Essa análise da situação 2 é junto com a análise da situação 3, tá? Vamos analisar juntamente as duas, tá? Então, aqui é a operação normal, né? Eu desenergizei a entrada, ele começou a temporizar, né? Enquanto isso, a minha saída está alta, né? Porque ele é retardo para desenergizar a saída. Só que o que aconteceu? Aqui eu dei um novo pulso de entrada nele, ó. Esse novo pulso de entrada encerrou a minha primeira temporização, ó. Encerrou. E aí, quando eu desenergizar da segunda vez, aí que ele vai começar a temporizar de novo. Ou seja, o T-off também é do mesmo jeito. Se você der mais de um pulso, né, ele só vai contar na desenergização do último pulso. Então, desenergizou o último pulso, aqui o segundo, aí ele começa a contar o tempo. E só depois desse tempo finalizar é que ele desenergiza a saída. Aqui a gente analisou quando você tem mais de um pulso de start no T-off, né? Ele é que nem o T-pulso, que nem o T-on, né? O retentivo, né? Essa quantidade maior de entradas vai fazer com que ele só passe a contar a partir da última, né? Porque as primeiras foram interrompidas. Aqui é a situação 4, ó. Na situação 4, vamos analisar o que nós temos aqui. Deu um pulso de start, e aí ele comutou instantaneamente, ao esperado, né? Aí, ó, desenergizei a entrada, aí ele vai temporizar, né? Começou a temporizar. Antes de terminar de temporizar, eu dei um reset, ó. O que o reset fez? Matou a temporização e levou, ó, o temporizador a zerar, né? O reset, ele zera o tempo e zera a saída, né? Então, zerou o tempo e zerou a saída do mesmo jeito. Ou seja, ele antecipou a desenergização. A desenergização era para acontecer num tempo maior, mas o reset fez ele desenergizar mais cedo a saída. Então, ele diminuiu o retardo, né? Porque eu interrompi com o reset. Então, lembrando, esse comportamento do reset, ele vale para qualquer um dos temporizadores, né? Então, o reset, ele mata tanto a contagem do tempo, como mata a saída, tá certo? Situação 5. Situação 5, nós temos a energização do start do temporizador, ele já comutou aqui, já levou a saída para alto, ó, e aí eu tive aqui um reset, ó. Então, o que aconteceu?
quando eu energizei, instantaneamente ele vai para alto. Mas quando eu dei um reset, ó, esse reset levou a saída para baixo, né, para zero, porque ele reseta, ele zera a saída. E aí, quando o reset terminou, ó, como continua energizada a entrada, a saída foi para 1 novamente. Ó. Professor, por que foi para 1 novamente? Porque o reset, ó, ele mata a saída e mata a contagem. Quando ele acabou, ele não vai matar mais a saída, então a saída vai subir. Ó. E como não tinha contagem, então nem afetou a contagem. Aí quando o meu impulso de start vai para zero, ele começa a contar normal, e aí a saída continua alta, terminou a contagem, desenergiza, né? Depois do retardo, ele desenergiza a saída. Últimas duas situações, 6 e 7, vamos analisar junto. Ó. Então, dei um pulso de start aqui, quando o reset estava ativo. Então, ó, a saída não subiu, né? O reset leva a saída para zero. Só que quando o reset acabou, eu ainda tinha o pulso de start, então a minha saída subiu acompanhando o pulso de start, né? Aí o que aconteceu, ó? Antes de começar a temporizar, né, porque eu não tinha desligado ainda, eu dei um reset e segurei o reset, ó. Então, na hora que eu desenergizei a entrada com um reset alto, o timer começa a temporizar e não consegue. Então é como se ele temporizasse e finalizasse, né? Aí a saída vai para zero. O reset finalizou a temporização e finalizou a saída para zero. É isso, pessoal. Essa é a parte da teoria dos timers. Vamos ver como é que o T-off ele funciona lá no IMPLC 7. Vou compartilhar aqui a janela do T-off com vocês, do IMPLC 7, para vocês verem o T-off funcionando. E aí a gente viu, né, a gente vai ver como funcionam todos os temporizadores. Só tem outros tipos? Não tem, são só esses 5 mesmo, tá? Professor, mas tem um bocado aqui, mas isso aqui, ó, é o mesmo temporizador, só que numa forma diferente de utilizar, tá? Vou já explicar esses aqui, ó. São iguais aos de cima, tá? Para nós está faltando só esse último, que é o T-off. Eu vou acrescentar ele aqui, ó. Cliquei 2 vezes, acrescentei o T-off. O operando dele, que é o endereço, vai ser o T1. O tempo, vou botar agora 22 segundos. S5T, cerquilha 22S. Aqui eu vou botar o I0.0 para reset. Aliás, 0.1, né? I0.1 para reset. E a saída está em Q0.0. Finalizei aqui, aqui é o T-off agora. Vou botar aqui a legenda, né? Vou sincronizar. Sim. Vou executar. E monitorar. Então tá aí. Professor, o senhor disse que o T-off, quando energiza a entrada, ele já energiza a saída, correto? Ó. Quando eu der o pulso aqui, ó, ele já vai energizar a saída, ó. Ó, já energizou a saída. Começou a temporizar? Não, porque o T-off só começa a temporizar quando ele é desenergizado, né? Ele é retardo na desenergização. Então eu vou desenergizar ele, ó, e ele vai começar a contar. E aí só depois desse tempo é que ele vai desenergizar a saída, ó. Desenergizei a entrada. 20, 19, 18, 17. Desenergizei a entrada, ele começa a contar. E depois dessa contagem é que ele vai desenergizar a saída. Observe quanto ele está contando, a saída ainda está ligada. Ó. Ele está demorando um tempo para desligar ela. 3, 2, 1, desligou. Pá. Ele é retardo na desenergização. Dei um pulso aqui, ó, terminei. Ele começou a outro pulso. Aí vai começar a contar do começo. Ó, 21, 20, ó. De novo, ó. Pá. 21, 20, ó. 19, 18. Então, se eu tiver mais pulsos, né, ele vai considerar a contagem no desligamento do último. Aí ele começa a contar o tempo. Esse é o T-off, funcionamento do T-off. Se eu der um reset, ele vai levar as duas coisas para zero. Ó. Resetei, ó. Uf. Aí ele levou a temporização para zero e a saída para zero.
Deixa eu mostrar para vocês só agora essa outra forma de acessar aqui o timer, né? Escolham aí um timer para a gente testar. Qual deles vocês gostariam de ter uma explicação de novo dele? Pulso, pulso retentivo, on retentivo ou off? Eu vou explicar ele pela bobina agora aqui, ó. Diga um. O retentivo, professor. O do on ou do pulso? Pulso. Do pulso, né? Retentivo. Pronto, que é esse aqui, né? Ó, pulso estendido. Aí, ó, esse aqui, ó, essa bobinazinha é só o pulso. O de baixo, ó, é o pulso retentivo, estendido, né? Então vamos lá, ó, eu vou selecionar aqui, então é o pulso estendido, ó. Professor, qual a diferença desse para o outro? É porque esse aqui é mais simples, ele é mais simples. Ele tem menos informação para você informar para ele funcionar, ó. Observe, ó. Ele tem só duas entradas, ó, não tem nem saída. Então vamos ver como é que ele funciona. Eu vou chamar ele aqui de T1. Ó. O start, ele tem só o start e o timer value, ó. O valor do timer. Start e o valor do timer. Então aqui o start vai ser 0.0 e 0.0. E o tempo eu vou botar agora, eu vou botar 1 minuto. S5T, cerquilha. Ele não tem reset, tá vendo? Não tem saída. A saída dele, né? E como é que a gente usa isso? Então eu vou explicar para vocês, ó. A gente tem que criar uma nova network. E aí, ó, eu vou acionar a saída. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ó, eu vou botar um contato aberto aqui, ó. E vou botar uma bobina. Esse temporizador, ele vai energizar essa bobina, que é o Q0.0. A partir do quê? Desse contato, ó. Eu posso associar esse contato a esse temporizador, ó, contato aberto. É como se esse contato fosse dele. Como é que eu faço isso? É só dar o nome do contato de T1. Se eu der o nome do contato de T1, o programa já entende que é um contato do temporizador T1. Então vamos lá, ó. Eu vou sincronizar. Esse é o pulso estendido, né? Então vou rodar, ó. Monitorar. Vou botar a máscara. Então, lembrando, o pulso estendido, eu não preciso de um sinal de start grande, eu posso ter um sinal de start pequeno, e ele já vai contar. Ó. Mas o pulso, lembra, ele, na hora que eu dou o start, ele já dá o pulso da saída, e vai segurar essa saída alta enquanto durar o pulso, independente se start para zero. Ó. Então, dei o pulso aqui, ele já começou a contar. Ó. Tirei o pulso, ele vai continuar contando. Observe que a bobina está energizada, está rosa, ó. Ou seja, o meu timer, ele está dando o pulso nesse contato, está fechando o contato. Ó. Então, meu contato vai ficar fechado durante 1 minuto, né? Agora está 41 segundos, 40, 39, 38. O professor, ele conta decrescente, todos os timers da Siemens, né, eles contam de maneira decrescente, tá? Então, se você botar 2 horas, ele vai contar de 2 horas para trás, até chegar no zero. Todos os timers, eles contam, os da Siemens, né, Step 7, eles contam decrescente. Então, do valor que você botou para zero. Aí está em 17, 16, 15, 14. E está dando pulso, ó. Se eu tivesse botado um contato fechado, o pulso ia fazer o contato fechado abrir. Ó, 6, 5, 4, 3. Ele vai desligar agora. 1, ó, desligou. Ele terminou o pulso. Vou trocar o contato. Vou botar um contato agora, ó, fechado aqui, ó. Contato fechado de T1, né? Eu boto aqui o nome do contato de T1. Agora ele vai funcionar do mesmo jeito, a lógica é a mesma. Ele vai, na hora que eu ligar ele, ele vai comutar o contato, né? Como ele é fechado, o contato vai abrir. Então vamos lá, ó, sincroniza, monitora. Então observe que o timer está desligado e a saída já está ativa, né? Por quê?
Porque ele está desligado, não está dando nenhum pulso. Então, esse contato do timer está no estado natural dele, que é normalmente fechado. Então, ele está no estado natural, normalmente fechado, ele já está energizando a saída. E nesse caso aqui, o pulso do timer vai ser para desenergizar a saída. Olha que interessante. A única diferença que eu fiz foi mudar o contato, né? Está aqui o pulso, ó. Ah. Ele está contando, e enquanto ele está contando, ó, o meu contato está comutado, está aberto, né? E aí a saída está desenergizada. Quando ele terminar de contar esse pulso de 1 minuto, aí o contato volta à sua condição inicial, que é fechado, ligando aí a bobina. Então, essas instruções aqui, ó, são os mesmos 5 timers que nós usamos, esses 5 aqui de baixo. Só que eles são um pouquinho diferentes, né? O timer ele tem só 2 entradas, as saídas que você precisar, você vai ter que botar contatos, né? E você pode botar o contato do jeito que você quiser, aberto, fechado, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminou o pulso. O contato volta ao estado natural dele, permitindo aí a energização da bobina, e acendeu a lâmpada aqui. Dúvidas? Tranquilo, né? Então vamos mostrar uma aplicação, pessoal, aqui. Até então, tranquilo, professor. Beleza. Pois esse recurso é tão importante, vocês não imaginam. Temporizador e contador são recursos extremamente importantes para a programação de CLP. São usados para tudo que você imaginar de aplicação, usa temporizador e contador. Na próxima aula a gente vai ver contadores, né? Então são 80% das aplicações, né, de programas em lógica de CLP, né, utilizam essas instruções de temporizador e contador. Então são extremamente importantes o entendimento disso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa solução, vou mostrar uma aplicação real, né? Então, uma aplicação real é simples, semáforo simples. Usa temporizadores, tá? Vamos explicar essa aplicação. Acho que eu botei ela no slide. Antes de explicar aqui no programa, acho que no slide fica mais fácil. Então, vamos compartilhar o slide de novo. Tá aqui. Vai aparecer para vocês aí em breve. Então, semáforo simples. O que é um semáforo simples? É aquele semáforo em que eu só tenho um sinal, né, que vai parar os carros para poder passar os pedestres, né? Então, um semáforo simples. Eu só tenho ali o semáforo fechando o sinal para os pedestres passarem. Quando é um cruzamento, você tem você tem semáforos nas duas direções. Quando é um semáforo simples, você só tem ali a parada dos carros para poder o pessoal passar na faixa. Então, como é que funciona o semáforo simples? Então, digamos que eu esteja com o semáforo ligado no verde, né? Ligado no verde. Aí ele vai passar um tempo aqui no verde, ligado o semáforo. E aí, depois que esse tempo que o semáforo verde fica ligado, quando esse tempo acabar, aí ele tem que ligar o amarelo, para avisar que está perto de fechar, né? E aí eu tenho um tempo de amarelo, né? Depois que o tempo do amarelo acabar, geralmente o tempo do amarelo é bem curto, aí ele acende o vermelho. E aí fica um tempo do vermelho ligado. O tempo do vermelho geralmente é grande, né? Tão grande quanto o tempo do verde. O tempo do amarelo é que é o curtinho. E aí depois que o tempo do vermelho acaba, aí ele volta instantaneamente para o verde. Então é assim que ele funciona. Verde, amarelo, vermelho. Aí do vermelho volta para o verde.
Então, observe, eu preciso de 3 temporizadores. Um para contar o tempo que o semáforo vai ficar verde, um para contar o tempo que o semáforo vai ficar amarelo e um para contar o tempo que o semáforo vai ficar vermelho. Preciso de 3 temporizadores. E quando um temporizador acabar de contar, eu tenho que iniciar a contagem do próximo. Então, o start do temporizador seguinte é o fim do temporizador anterior. Essa informação é importante. Então, inicialmente, como é que a gente faz um programa desse? A gente cria 3 networks, logo para começar, né? Então, cria a network 1, cria a network 2, cria a network 3. Em cada uma dessas 3 networks, a gente bota um temporizador. Nesse caso aqui, a gente vai usar temporizador T1. Eu acho que é o T1 esse aqui. Deixa eu só botar um aqui para ver essa siglazinha que eu botei aí. Vamos botar aqui para funcionar, para vocês verem aqui. Aqui, ó. Essa é a aplicação do semáforo. Então, estou na primeira network aqui, ó. Vou botar ela para sincronizar e vou logo ensaiar essa primeira network para a gente ver o temporizador que foi colocado, tá? Como eu fiz faz algum tempo, só para ver se eu não estou... Então, ó, ele energizou aqui o T0, né? Ó, e ele está contando o tempo. Depois do tempo é que ele vai energizar a saída. Então, esse aqui é um T1 mesmo, tá? Ok, então vamos voltar aqui para o slide. T1. É um T1 mesmo. É porque às vezes, viu, pessoal, essa indicação, dependendo da forma como você instalou o software, às vezes essas letras aqui, ó, que era para indicar o temporizador, às vezes elas vêm diferentes, tá? Esse SD aqui é indicando que é o T1, que é esse mesmo SD aqui, ó. Mas não é muito bom confiar nisso não, sabe? Porque dependendo de como você instala, às vezes ele bota em outra língua. Essa sigla aí confunde você. Então, beleza, ó. Esse é o T1, mas o T1 de qual temporizador? Do vermelho. Então, eu vou programar o T0 para ser o temporizador do vermelho. E ele vai contar 30 segundos. Então, meu tempo, eu vou programar ele com S5T, jogo da velha 30S, porque ele vai ficar 30 segundos ligado. E aí, o que eu botei na saída dele? Ó? Na saída dele, eu liguei uma bobina que vai medir, que eu chamei aqui, ó, de T0 fim, aqui é a legenda, né, do programa. Ó. Então, quem é o T0 fim? É uma memória. Então, essa memória aqui, ó, que é a M0.1, ela vai armazenar a informação de quando o meu temporizador do vermelho chegou no fim. Professor, para que você está memorizando essa informação? Porque é essa informação que vai fazer, né, o T0 aqui do vermelho, quando chegar ao fim, é que vai fazer eu ligar o verde. Então, eu preciso dessa informação do fim da contagem do vermelho. Ok? Então, vamos começar a partir daqui, tá? Então, energizou, ele terminou de contar os 30 segundos, energizou o T0 fim. Então, ele vai ligar o verde. Vamos ver lá. T0 fim, ó, tá aqui. É um contato aberto, né? Que quando o temporizador vermelho terminar de contar, ele vai energizar o T0 fim. Então, o T0 fim vai fechar. E aí eu vou ligar o T1, né? E o T1 é qual temporizador? O temporizador verde. Não é isso que a gente falou? Ó? O vermelho aqui, ó, depois ele energiza o verde, né? O vermelho fica 30 segundos. Terminou os 30 segundos, chegou no fim, ele tem que ligar o verde. Então, ó, chegou no fim o temporizador do vermelho, ele energiza aqui, fecha, então ele vai ligar o T1, que é o temporizador do verde, que vai ficar aí 25 segundos ligados. Como ele é T1 também, ele só vai energizar a saída quando terminar a contagem, né? Então, quando o T1 terminar os 25 segundos, aí ele vai chegar no T1 fim, né? Porque ele é o T1, ó.
Ele vai energizar essa memória, T1 fim. T1 fim eu chamei a memória 1.1. Professor, para que armazenar informação do temporizador na memória? Porque quando ele chegar no fim, eu preciso saber. Porque aí eu vou ter que fazer começar a contagem do amarelo, né? Então, quando T1 fim for energizado, ao final do T1, né? Quando T1 fim for energizado, o que vai acontecer? Ó? T1 fim está na network 3 como um contato aberto. Quando o temporizador do amarelo finalizar, vai energizar aqui, fechando esse contato, ligando o temporizador T2. E o T2 é o do amarelo, né? O T2 vai contar só 5 segundos, observe. S5T, jogo da velha, 5 segundos. Então, o meu T2 ele vai contar 5 segundos e só no final dos 5 segundos ele vai energizar a bobina T2 fim, que é uma memória. Professor, para que a memória T2 fim? Para a gente poder, quando terminar a contagem do LED amarelo, ele iniciar novamente a contagem do vermelho. Ó. Por isso que o T2 fim é o que dá o start do primeiro temporizador. Então, professor, por que é um contato fechado nesse caso, né? Porque eu comecei contando por ele, né? Comecei contando pelo vermelho, a minha primeira network. Comecei contando pelo vermelho. Então, eu preciso que ele comece direto, né? Ele tem que começar direto. Então, eu botei um contato fechado. Aí, assim que eu boto para rodar o programa, como aqui é fechado, ele já garante que o meu vermelho vai começar a contar direto, logo de cara. E aí, para ele voltar a contar de novo, quando o meu amarelo der o sinal para ele, ele vai abrir, ó. Então, olha o que vai acontecer com a entrada do meu temporizador vermelho. Ó. Ele estava alto, né? Quando o amarelo terminou de contar, aqui vai abrir, aí ele vai para 0. E aí, depois que o meu amarelo, ó, daqui o meu amarelo, ó, chegou no final, né? Energizou o T2 fim, né? O T2 fim. Aí o que aconteceu, ó? Eu desenergizei aqui o T2 fim, né? Ó. E aí, quando ele terminar esse período desenergizado, ele vai voltar a fechar, né? Ó. Ou seja, ele vai dar um pulso rápido, um pulso curto. E aí vai voltar a contar o T1 de novo. Só que aí tem um detalhezinho aqui, ó. Tem essas bobinas intermediárias, que a gente já explicou elas. Para que elas servem, né? Para que elas servem? Essa bobina intermediária, ela só monitora a informação que está aqui, ó, chegando no start do temporizador. Eu botei uma bobina intermediária em cada temporizador, ó, no T0, no T1, eu botei também, ó, e no T2 eu botei também. Para que serve essa bobina intermediária? A bobina intermediária ela vai servir para eu ligar os faróis do semáforo. Professor, como assim? As próximas networks. Ó. Por enquanto, essas 3 primeiras networks é só a contagem do tempo de cada semáforo, mas eu preciso ativar cada um desses semáforos, cada um dos faróis, né? Que é o que eu vou fazer nas próximas networks. Ó. A network 4, ela só vai deixar o farol vermelho aceso, aqui é a bobina que vai energizar o farol. O farol vermelho só vai ficar aceso quando o meu T0 estiver ligado, ó. Ou seja, quando tiver sinal aqui de start, né, ó, quando o meu T0 estiver ligado, ou seja, quando o temporizador do vermelho estiver contando, e quando ele não chegar no fim, né? Porque, por exemplo, ele fica 30 segundos, então eu quero que ele fique 30, 29, 28, e o LED tem que ficar ligado enquanto ele está contando. Ou seja, o LED tem que ficar ligado quando eu tiver T1 ligado, aliás, T0 ligado, e quando não chegar no fim. Se chegar no fim, ele tem que parar de iluminar o LED vermelho, que é o que está aqui, ó. Então, o meu LED vermelho vai estar aceso. Em que condições? O T0 tem que estar ligado. E o T0 fim não... Ó, observe que é uma lógica negada, né?
o T0 fim não chegar no fim. Aqui, ó, como está ligado em série, as duas condições têm que estar satisfeitas ao mesmo tempo. O que essa network está falando? Então, enquanto o T0 estiver ligado e o T0 fim não chegar ao fim, então eu deixo meu sinal vermelho aceso. Ele vai ficar aceso enquanto meu temporizador está contando, enquanto não chegou a contagem no fim. Quando a contagem chegar no fim, isso aqui vai abrir e aí o meu sinal vermelho apaga, né? Porque terminou de contar. Então essa é a lógica aí do farol vermelho. Do farol verde, ó. O farol verde tem que estar ligado enquanto o temporizador T1 estiver ligado. Enquanto o temporizador T1 estiver ligado, isso aqui vai estar fechado. E enquanto o temporizador T1 não chegou no fim. Então, se o T1 está ligado e não chegou no fim, aí eu vou deixar o sinal verde ligado. Porque quando o temporizador do verde chegar no fim, isso aqui vai abrir e ele vai apagar. Da mesma forma aqui, ó, o amarelo. Então, o amarelo, o farol vai estar ligado, que é a Network 6. Ó. O amarelo vai estar ligado, nessa bobina vai estar ligada. Quando o meu temporizador T2, que é o do amarelo, estiver ligado, né? Que aí vai estar verdadeiro aqui. Se estiver ligado, vai estar energizado aqui, ó. E o T2 não chegar ao fim. Não chegar ao fim. Né? Essas duas condições sendo satisfeitas, que é um I, né? Está em série, ó. Aí eu energizo o amarelo. E aí acabou esse nosso programa. Vamos mostrar agora lá ele funcionando, tá? Vou dar um stop aqui. Deixar de monitorar. Vou aumentar aqui a janela para a gente poder acompanhar melhor essa evolução. Então, ó, eu vou sincronizar, botar para rodar, monitorar. Observe, ó, ele já começou o T0 do vermelho, ó, já está contando. 22, vou botar a máscara, né? Faltou a máscara. Vou botar aqui em 0, endereço 0. E aqui também endereço 0. Vou dar um stop e começar de novo, só para a gente poder ver. Então, ó, rodei, aqui como é um contato fechado, ele já dispara o primeiro. Enquanto ele está contando, ó, o T0 ligado está energizado, né? Ó. Mas o T0 fim não, né? E aí ele está contando. Então, o LED vermelho, né, vai estar ligado. Porque aqui está ligado, fechando, e aqui está aberto. Ó. Então, 4, 3, 2, 1. Esse é o tempo que o LED vermelho vai ficar ligado. Terminou, aí disparou aqui o próximo. Ó. O vermelho já dispara o verde, né? Ó. Então, o verde vai contar aí os 20 segundos, sei lá, 25 segundos, né? Então, quando ele chegou no fim, ó, o T0 chegou no fim, ele energizou aqui e aí disparou o T1, ó, que é o do verde. Então, o verde está ligado, ó, 6, 5, 4, ele vai ligar o amarelo agora. 3, ó, já ligou o amarelo, ó, 3, 2, 1. E aí, quando o T2 chegar no fim, ó, ele já vai energizar de novo aqui o meu T0, ó. Que ele deu um pulso, abriu e fechou aqui, ó, o meu amarelo, né? O meu amarelo, ele deu um pulso aqui de saída no T2. Aí o meu T2, ele recebeu o pulso, abriu e fechou, né? Ó. Aí começou de novo, ó, 5, 4, 3. Aí vamos olhar aqui a lógica do semáforo mesmo, né? Ó, sem ser do temporizador. Agora ele está com verde aceso, ó. Por que o verde está aceso? Porque o temporizador T1 está ligado, mas não chegou ao fim, ó. Então aqui fechou e está dando continuidade por esse, ó. Quando chegar ao fim da contagem, esse fechado vai abrir. E aí o verde vai apagar, ó. Quando chegar no fim do T1, o verde apaga, ó. Aí, ó, apagou. E aí começa o amarelo, ó. Quando chegar no fim do amarelo, aqui abre, ó. Aí começa o vermelho. Aí quando chegar no fim do vermelho, aqui abre. Então, por isso que eu estou... Observe que a gente está usando aqui, ó, instruções
que a gente já tinha explicado, mas não tinha usado, né? Ó. Então, por exemplo, essa bobina de meio do caminho, ó, a gente já tinha explicado, mas não tinha usado, né? Aqui uma aplicação dela, ó, para monitorar o sinal de entrada do timer, ó, né? Então, a bobina intermediária, ó, ela monitora o sinal de... Então, enquanto o timer estiver ligado, essa minha bobina vai estar com a informação de ligada também, né? Bobina intermediária. Quando o timer terminar, aí ele liga o T1 fim, e aí usando esse estado ligado do temporizador e a informação de quando o temporizador desligou, é as duas informações que eu preciso para manter o LED daquele temporizador aceso, né? Perguntas, pessoal? E aqui dá para ficar vendo, acompanhando o semáforo funcionando aqui, ó, na saída. No vermelho, vai para o verde, né? Depois da contagem dos 25 segundos, ele vai para o verde. Tá aí, ó, o verde. Aí vai contar, acho que 20 segundos, aí vai para o amarelo. Professor, aqui não está na ordem, mas não precisa estar na ordem, né? Aqui é só a saída de série P. O importante é que os faróis estejam na ordem lá no equipamento da rua, né? Depois do verde, vai rapidamente para o amarelo agora, ó, e depois já volta para o vermelho, né? Depois de 5 segundos, ó, para. Vamos para outra aplicação, pessoal? Tem 5 minutos, né? Vamos para outra aplicação. Então, vou dar um stop aqui. E vou deixar ele monitorar. Ó, clicando aqui em Home, eu posso fechar esse projeto, né? E abrir um novo. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar agora, né? De temporizador, né? Eu abri um agora há pouco, antes da aula. Aqui, ó, do motores que eu falei para vocês, né? Liga, desliga, motores sequencial. Vamos nessa, ó. Então, como é essa aplicação, né? Essa aplicação é o seguinte, ó. Então, essa aplicação, eu vou dizer para vocês como é que ela funciona. Ela é assim, ó. Então, eu tenho que ligar o primeiro motor, ó. Ligar o primeiro motor. Deixa eu ver se eu botei no slide ela. Não, botei não. Aqui, ó, o slide, né? Mas vamos explicar essa, ó. Então, são 3 motores, ó. Eu tenho o motor 1, tenho o motor 2, tenho o motor 3. Eu quero ligar na sequência. O motor 1 eu ligo instantâneo, ó. Na hora que apertar o botão de liga, ele tem que ligar na mesma hora, o motor 1. O motor 2, ele já tem que demorar um tempo, 10 segundos, eu acho. Liga o motor 2 10 segundos depois do primeiro, né? Então, esse motor 2 vai ser ligado 10 segundos depois do primeiro, para evitar o pico de demanda muito alto, né? Na instalação. E depois do motor 2, 10 segundos depois, eu ligo o motor 3. Observe, ó, o meu motor 1, eu botei uma bobina de 7 nele. Então, quando der o pulso de liga, o motor 1 vai setar. Quando o motor 1 setar, né, que ele ligou, aí, ó, o próprio motor 1, aqui o contato aberto dele, vai fechar e vai ligar o temporizador de 10 segundos, né, o T1. E aí, depois que o motor 1 fechar, né, ligar, 10 segundos depois ele vai ligar, vai setar, né, o motor 2, vai ligar o motor 2, ó. S5T, cerquilha 10 segundos. Então, quando o motor 1 ligar, vai ligar o T0, 10 segundos depois liga o motor 2. Quando o motor 2 ligar, aí vai fechar aqui, ó, ligando o temporizador T1, aí 10 segundos depois vai ligar o motor 3, vai dar um 7 aqui, ó, no motor 3. E aí eu tô com os 3 motores funcionando, eles ligaram em sequência. E aí eu preciso desligar agora o motor, ó.
Quando eu apertar em desligar, ele tem que desligar logo o motor 1. E depois desligar na sequência, 10 segundos depois o 2, 10 segundos depois o 3. Então, o meu motor 1, ó, o botão de desliga vai resetar o motor 1 logo de cara. Apertei o botão desliga, o motor 1 reseta, vai para 0. Aí, ó, esse reset do motor 1, olha que interessante, ó. Ele vai, quando eu acionar aqui esse reset do motor 1, né? Aí ele vai disparar aqui, ó. Né, ó, que 00, vai disparar aqui o meu T2, ó. Professor, disparar como? Enquanto o motor 1 estava ligado, o meu temporizador 2 está ligado também, né? Só que aqui é um T-off, ó. Então, enquanto o motor 1 está ligado, o temporizador está ligado, né? É um T-off. Quando o motor 1 resetar, aí aqui vai para 0, né? Ele vai desligar esse motor 1. Então, é aqui que eu vou começar a contar o tempo 2, porque ele é um T-off. E aí, depois de contar, aí ele vai desligar a saída. Desligar a saída, como eu estou invertendo, ele vai ligar o reset, né, do motor 2. Então, observe, eu estou usando um T-off com uma porta-NOT, ó. T-off com uma porta-NOT. O T-off ele vai manter a saída ligada, depois de contar o tempo vai desligar, então ele vai ligar o reset, né? Ou seja, vai ligar o reset, é desligar o motor 2. Da mesma maneira, ó, quando o meu motor 2 for resetado, ele desligar, vai começar a contar o T3, que é 10 segundos. Aí vai ficar alto aqui na saída, né? Depois do tempo, a saída vai para 0. Aí essa NOT inverte e reseta o motor 3. Vamos lá mostrar essa aplicação. Aqui já foi um pouquinho mais elaborado, né? Precisou da porta NOT aí. Ó. Vamos monitorar. Deixa eu botar a máscara. Estou usando o endereço 0, né? Vamos lá, ó. Eu vou ligar o primeiro motor, ó. Pá, ele ligou. 10 segundos depois vai ligar o 2, ó. Tá contando lá. 3, 2, 1. Ligou o 2. 10 segundos depois, ó. Vai 5, 4, vai ligar o 3, ó. 2, 1, pá, ligou o 3. Aí, ó, os 3 motores ligados ligaram os 2 temporizadores T-off, ó. Os 2 temporizadores T-off estão energizados, porque os motores estão ligados, né? Ó. Professor, por que os T-off não estão contando? Porque os T-off só contam quando o motor for desligado, né? Quando esse primeiro motor for desligado, ele vai começar a contar o tempo para desligar o segundo. Entendeu? Ó. Então eu vou desligar o primeiro motor, ó. Quando eu desligar aqui o primeiro motor, ele vai desligar o motor 1 na mesma hora. Pá, ó, aí eu desliguei o T-off, ó, aí ele começou a contar. Como ele está alto aqui, ó, então ele não está fazendo nada aqui, mas ó, agora ele desligou, ó, o motor 2 foi para o reset. Ó, desligou o motor 2. E aí está contando o motor 3, ó. O motor 3 vai desligar, ó. Pá, aí desligou os 3. Se eu for ligar, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Vai ligar um, 10 segundos depois vai ligar o outro, ó. E 10 segundos depois vai ligar o terceiro. Tá aí. Para desligar, aí eu primeiro desliga, aperto desliga, já reseta o motor 1. Ele desliga o motor 1. E quando eu desligo o motor 1, desliga a entrada do T2. Então, o T2, que é T-off, começa a contar quando o motor 1 desliga, né? Ó. Então, o motor 1 desliga, ó, pá. Opa, desculpa aqui, né? Desliga, ó. O motor 1 desligou, já começa a contar o T-off para desligar o motor 2. Ó, desligou o motor 2. Ó. E aí começa a contar o T-off do motor 2, do temporizador 3, para desligar o motor 3. Ó. Desligou o motor 3. Então, aí duas aplicações, pessoal, interessantes do uso dos temporizadores, tá?
Então, pessoal, acho que é por isso. Hoje é só, né? Vamos parar por aqui. E aí, o que a gente vai ver na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai ver os contadores. Aí, temporizador e contador, quando você aprende essas coisas, né? Você pode desenvolver lógicas aí, programas, né? Para poder resolver 80% dos problemas. Tá certo? Então, vamos ficar por aqui, né? Vocês podem, pessoal, assistir essa aula novamente. Tem aula curtinha também lá na trilha. Eu vou botar esses 2 programas para vocês treinarem em casa, tá? Então, executar e ver ele funcionando, né? E acompanhar a transição das informações, né? O que liga o que liga o que outro, o que desliga o que, tá certo? É importante vocês exercitarem, né? Inclusive, vocês podem fazer aqueles testes para usar só o T-on, só o T-off, só o T-retentivo, pulso. Isso aí é o que faz com que você aprenda, é você ficar em contato com isso aí, tá bom? Vamos ficar por aqui, pessoal. Boa noite aí para vocês, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Se tiverem dúvida na próxima aula, no começo, pode ficar à vontade, tá certo? Essa parte é importante.